Na vida cristã, irmãos, há dias em que o Espírito Santo ele vem para nos falar e trabalhar coisas profundas no nosso coração que farão ajustes importantes para a nossa caminhada, para os nossos passos. Mas há dias em que parece que tudo que o Senhor quer é momento de intimidade. E é tão louco isso que você vai vivendo a vida com o Senhor. E o que nós vamos nos tornando não é fruto de experiências isoladas, mas da história que está sendo construída, que envolve as experiências que nós vamos tendo. E por que é tão louco viver com Jesus? É porque seja um dia que você abre sua Bíblia na mesa, na cama, sei lá onde, no sofá da sua casa, na rede, e você está fazendo uma leitura ali objetiva por causa de uma disciplina de conhecer a palavra de Deus, com o alvo de conhecer o Senhor através da sua palavra. E aí você está ali lendo a Bíblia e de repente um versículo daquele se torna uma mensagem direta ao seu coração. E aí parece que você começa a ouvir Deus falar diretamente com você. Parece que agora você não está mais lendo, parece que agora você está ouvindo. Em outra situação, talvez você está num culto, numa reunião, numa conferência, sei lá o quê, num retiro, num acampamento, num ambiente de muita devoção, e ali parece que a presença de Deus ela cai sobre você de forma violenta, impetuosa, e você ali começa a ter uma experiência com Deus. Às vezes em um dia como esse, talvez até mais simples ainda do que esse, você está num culto e um pregador abre a Bíblia e ele começa a pregar, e enquanto ele prega, no meio daquela pregação, você começa a entender que Deus está através do contexto da pregação, de alguma coisa que está acontecendo. Parece que uma voz por trás do som vem ao encontro do seu coração, e você parece que agora começa a ouvir Deus falando de novo diretamente com você. Às vezes você está em um momento de oração, sozinho, e você começa a falar com o Senhor, e de repente você experimenta a presença dEle invadindo a sua vida. E se você está precisando de consolo, Ele se faz consolo. Se você está precisando ser renovado, você sente a sua vida ser renovada. Às vezes você está precisando de perdão, você está arrependido, confessando os seus pecados, e de repente você sente chegar, você está perdoado. Agora o que é louco, né? Resumindo a história, por que é tão louco tudo isso? É porque seja lendo a Bíblia quando um versículo fala, seja através de um dom espiritual, uma revelação, uma palavra de conhecimento, de profecia, seja num ajuntamento em um momento de adoração, em que a presença de Deus ela cai sobre você, não importa se é com Jesus, é simples e sempre profundo. É louco, porque o que nós poderíamos chamar de foi uma experiência muito simples, se foi com Jesus, todas são simples, mas não tem como não serem todas muito profundas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quem concorda com isso que eu estou falando? Cara, às vezes alguém chega para compartilhar alguma coisa com você no momento que você estava precisando e ela não sabia.
tão simples. E ali é como se você estivesse ouvindo a Deus, dizendo a você: eu cuido de você, meu filho. Mas é tão profundo. E isso vai nos ensinando na jornada a não negligenciar na vida com o Senhor absolutamente nada. Seja um cafezinho com um irmão, às vezes entre uma agenda e outra, de 10 minutos. Seja um tempo de devocional, de horas, com a sua Bíblia aberta, com seu coração rasgado, livros que vão te auxiliar. Seja numa aula de teologia, com um grande erudito, um grande acadêmico, ou seja, ouvindo o testemunho de um irmão analfabeto, uma criança, não importa, nós não podemos negligenciar, porque com Jesus, qualquer experiência é simples, mas é extremamente profunda. E são essas experiências, não isoladas, mas dentro da história que nós estamos experimentando, vivendo com Cristo, que a nossa identidade, a nossa vida e a nossa vocação, que alguns vão chamar de propósito, o propósito de Deus em nós, ele vai se manifestando e vai se cumprindo. Vocês estão aí? E isso tem um pouco a ver com o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, de forma muito sucinta, simples, rápida. Mas você precisa entender isso primeiro. Qualquer coisa que Jesus fizer, sempre será simples e profunda. Às vezes é um abraço no culto. Você não sabe explicar, você não sabe dizer. Se alguém te perguntar o que foi que aconteceu, você vai falar: foi um abraço. Para quem ouve, mas não teve a experiência da presença que se move por trás do abraço recebido, não vai fazer sentido. Não negligenciemos, irmãos, que há um poder espiritual que se move por trás daquilo que é material em nossas vidas, que é físico. Um abraço de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, não é mais apenas um abraço físico, de afetos. Não que isso não seja importante, isso é maravilhoso, mas quando nós estamos falando da presença invisível que se move por meio de realidades visíveis, nós estamos falando de algo muito mais poderoso, que foi dado àqueles que estão andando pelo Espírito de Deus, tanto para receber, quanto para dar, para ofertar isso. Amém? Há uma situação bíblica que está mexendo com o meu coração há alguns dias. E ontem, enquanto eu começava a pensar sobre o que compartilhar, e buscava em oração uma direção do Senhor, essa palavra começou a ficar mais clara dentro de mim. Eu entendi que é um tempo oportuno para nós compartilharmos sobre isso. Talvez um dia isso se torne uma grande pregação, mas hoje é apenas um compartilhar mesmo muito simples, que eu quero repartir com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos.
capítulo de número 19. Verso 8, Atos 19, verso 8, diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. É interessante, deixa a sua Bíblia aberta, para que a gente possa construir algo que antes... É interessante que nós estamos aqui falando daquilo que é chamado de terceira viagem do apóstolo Paulo. E, pelo que se sabe, se aceita na academia a última viagem. Nós estamos falando aqui de um homem no ponto culminante do seu ministério, no ápice. Aqui Paulo está chegando ao que foi possível conhecer da sua trajetória, ao momento de mais fertilidade, mais maturidade, de maior revelação da pessoa de Cristo. E é esse homem que venceu batalhas impossíveis. É este homem que entrou em ringues, completamente injustos e saiu ileso por dentro. É esse homem que até aqui não havia perdido uma consagração, não havia perdido um embate, porque quando as suas palavras ficavam pequenas, de alguma forma, não no sentido do discurso, mas no sentido do convencimento, o Senhor o confirmava com sinais extraordinários. Talvez enquanto eu estou falando aqui hoje, as minhas palavras sejam pequenas demais. Mas a presença de Deus, enquanto eu falo, ela vai fazer coisas extraordinárias. Enquanto o Evangelho está sendo anunciado, pregado, o Espírito se move entre nós e coisas incríveis estão acontecendo. Você só precisa estar aberto, crendo nisso. E o apóstolo Paulo, que homem esse que era imparável, esse homem não podia ser parado por ninguém. Agora ele está no ápice do seu ministério, e esse mesmo homem, que agora já viu todos os tipos de poder se manifestar na sua frente, o de Deus e o das trevas. Agora esse homem que já havia experimentado inclusive a própria ressurreição. Esse homem que havia passado por diversas situações que ameaçaram a sua vida, mas não puderam acabar com ela, porque o Senhor sempre estava com ele. Não houve um lugar onde esse homem passou até aqui na história em que as sementes que haviam caído dele não haviam germinado, não haviam crescido, não haviam frutificado. E é esse mesmo homem que agora, diante de um cenário, onde inclusive no texto anterior, ele já havia imposto as mãos sobre os discípulos, e eles haviam recebido o Espírito Santo, que diante de uma resistência,
diante de um levante de homens daquela cidade contra o ministério, contra a pregação, contra a revelação de Jesus Cristo, ele usa pela primeira vez uma estratégia absurda para o ministério de um homem como Paulo. Ele se retira, foge da guerra, foge da luta. Eu vou usar uma palavra que o texto bíblico não diz. Eu vou usar ela com cuidado, para que você não entenda que eu estou afirmando, é só para você entender. Mas parece que diante daquela oposição, pela primeira vez agora, Paulo recua. Como se ele estivesse reconhecendo: não posso lutar dessa vez frontalmente contra esses inimigos. E ele muda a estratégia. Agora, ao invés de ir para a sinagoga, ele passa a se reunir com os discípulos num ambiente em que ele está fugindo daquele tipo de embate. E nós, muitas vezes distraídos, estamos sempre achando que Deus está encaixotado no padrão que nós estabelecemos de como Ele age. E por causa disso, nós estamos perdendo os dias mais frutíferos da ação de Deus em nosso meio. Às vezes, recuar é produzir, é frutificar. Mas nós, irmãos, só acreditamos que Deus está conosco quando nós enfrentamos os nossos inimigos e os destruímos publicamente. Às vezes o ambiente, o lugar onde você vai cumprir aquilo que Deus está te falando, não é enfrentando a resistência, é mudando a rota. Nós temos por hábito achar que, como Deus é conosco, nós temos que depor os nossos inimigos. Mas aqui nós temos o Paulo mais maduro que nós vamos encontrar. Quando encontrou essa resistência, ele dá ré e passa pelo lado e deixa a resistência lutando sozinha contra ele e contra o evangelho. Quantas brigas você não admite perder? Quantas lutas o seu ego, a sua vaidade, a convicção de estar certo, não te permitem recuar e passar pelo lado? Nós estamos falando de um homem possuído de sabedoria, possuído de espiritualidade santa, possuído pelo próprio poder de Deus, que agora há pouco, com a imposição das suas mãos, o Espírito havia caído sobre os discípulos que já se encontravam ali. Esse homem, que talvez se levantasse as mãos e dissesse: caia fogo do céu sobre os meus opositores, cairia. Ele escolhe recuar, sair de cena e ir por um caminho invisível que não chamava atenção. Ele se infiltra. Ele passa agora por meio dos inimigos, não mais os enfrentando, mas nutrindo as sementes do evangelho que já haviam caído ali naquela terra. Ele não vai explicar para ninguém: olha, você fala mal da minha igreja, deixa eu explicar para você, deixa eu acabar com você e mostrar porque é você que não entendeu nada da Bíblia ainda.
Porque eles estavam falando mal do caminho, a igreja de Paulo, irmãos. Eles estavam falando mal da denominação de Paulo, da plataforma ministerial de Paulo, os do caminho. Mas Paulo não se envaidece, eu repito, até esse dia, Paulo não havia perdido nenhuma discussão com ninguém. Ninguém tinha conseguido ganhar de Paulo, nem Pedro, nem Tiago, irmãos. Nem Pedro, nem Tiago suportaram um debate com Paulo. O que seriam esses judeus infiltrados diante de Paulo? Uma brincadeira de criança. Mas por algum motivo, esse Paulo maduro, ele simplesmente deixa que os seus opositores sejam uma voz única a respeito dele e dos seus irmãos. Entende, irmãos? Talvez as nossas discussões tenham a ver mais com a nossa preocupação acerca de nós mesmos, com o nosso interesse por reconhecimento, a nossa necessidade por sermos reconhecidos pelos homens, do que de fato por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Paulo estava ali com uma missão e ele era consciente disso. E aí eu queria que você voltasse a me acompanhar na leitura. O verso 10 diz: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Cara, uma mudança estratégica de rota fez com que, de uma discussão que poderia, vencida, fazer nascer discípulos entre os seus opositores, e glória a Deus por isso, uma igreja de alguns irmãos ali entre aqueles judeus, para uma Ásia toda ter recebido a palavra de Deus. Uma mudança, recua e passo pelo lado, fez com que, ao invés de um pequeno grupo ouvisse o Evangelho, toda a Ásia ouvisse o Evangelho. Você está me entendendo? Porque o que Deus havia chamado Paulo para fazer é mais importante do que o seu ego. O que Deus nos chamou para viver aqui nessa cidade, irmãos, em outros lugares, é mais importante do que o que as pessoas acham do Tameon, do que as pessoas dizem a nosso respeito. Vão ter momentos em que serão necessárias discussões, embates, diálogo. Vão ter momentos que é necessário que você insista, mas vão ter momentos em que você vai ter que deixar aqueles que difamam, aqueles que maldizem, falando sozinhos. Porque existe uma missão que caiu sobre nós, que é a nossa responsabilidade. Nós não podemos ficar parados em torno daquilo que limpará o nosso nome. Discípulos de Jesus verdadeiros, eles não estão preocupados com o seu próprio nome. Eles estão vivendo por causa do nome daquele que é digno, Jesus. E o texto continua: e Deus, pelas mãos de Paulo, uau! Um dia eu quero pregar só sobre isso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal,
diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Uau! Me parece que não dava tempo de orar por essas pessoas, porque as enfermidades delas fugiam delas, quando esses pertences de Paulo se aproximavam das vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Uau! Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E aqui eu queria que você parasse ainda com a sua Bíblia aberta, para que você entendesse algo comigo. Quando você não sabe quem você é, no reino de Deus, você vai tentar se movimentar na identidade de outra pessoa. E o que eles disseram foi: sai, em nome de Paulo. E você só precisa dizer sai em nome de alguém quando você não sabe quem você é. Irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo sem autoridade espiritual, porque nós ainda não temos consciência clara da nossa identidade como filhos de Deus. E eu estou falando sobre isso, graças a Deus, aproveitando aqui o espaço da última palavra compartilhada pelo profeta Rafa no domingo passado. Quando você não sabe quem você é, você vai tentar afirmar a sua identidade a partir do que o outro é. O texto é cheio de... Eu não tenho como falar sobre isso hoje, não é o que está dentro de mim, mas veja bem, o texto é cheio de detalhes que revelam a necessidade de uma paternidade genuína. O texto usa várias expressões, várias palavras que tratam da questão da paternidade como assunto aqui. Por exemplo, para identificar quem é, não diz o nome desses homens. Diz que eles eram 7 filhos de Seva. Seva, sumo sacerdote. Os demônios reconhecem a identidade de Paulo, a identidade de Jesus. Mas aqueles homens não conheciam a sua própria identidade. E por que é tão importante isso? Vocês estão me acompanhando? Por que é tão importante isso? Por causa do contexto dessa história. Eu vou terminar a leitura e depois nós voltamos aqui. E o possesso do espírito maligno, verso 16, saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, nus e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também presta atenção, denunciando as suas próprias obras.
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A cidade de Éfeso, preste muita atenção, era uma cidade idólatra. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana na Ásia. Uma espécie de capital daquela província asiática de Roma. A cidade de Éfeso era extremamente importante estrategicamente. E eu não vou entrar nos detalhes aqui, quem sabe uma outra hora a gente fala mais sobre isso. Mas você precisa entender um ponto. Ela era uma cidade muito estratégica para o império, por vários motivos. Mas o mecanismo, a engrenagem principal da cidade de Éfeso era o culto a uma deusa chamada Diana. A Diana dos Efésios. Diana também é chamada de Ártemis. E toda a estrutura da cidade de Éfeso foi construída para privilegiar o templo de Ártemis que ficava centralizado na cidade de Éfeso. E todas as coisas importantes dessa cidade, elas aconteciam na geografia ao redor desse templo, como se a cidade estivesse funcionando sempre em torno da adoração a Diana. Vocês estão aí? Eu não quero me delongar muito, mas isso é importante. A imagem de Diana. Diana é uma deusa poderosíssima da antiguidade. Mas a Diana dos Efésios, ela é sinônimo de algumas coisas principais. E por isso essa cidade era tão movimentada no sentido religioso. Diana era uma espécie de mãe dos seus adoradores. Ela não era uma deusa como as outras. Ela se tornava uma espécie de divindade mãe quando as pessoas aderiam ao seu culto. Como mãe, ela era uma deusa abençoadora de provisão. Era uma deusa provedora, como as mães. A Diana dos Efésios, tinha uma imagem de uma mulher com braços grandes e seios espalhados por todo o corpo. Ela tinha pelo menos 8 seios no formato do seu corpo. Por quê? Os seios espalhados pelo corpo de Diana indicavam como ela se relacionava com aqueles que a cultuavam. Ou seja, irmãos, preste atenção, o Império Romano era estruturado estrategicamente na Ásia, através dessa porta de entrada que havia em Éfeso, o culto a Diana. Era por meio dessa estratégia que o império se multiplicava na Ásia. Um povo que havia recebido como cultura a idolatria a uma figura materna, provedora, que liberava sobre os seus adoradores
fertilidade, multiplicação. Por isso o culto a Diana, ele era conduzido por sacerdotisas, mulheres. E agora pode ser que você não esteja entendendo exatamente por que eu estou falando isso, mas você vai ter clareza, tenha paciência, fique calmo, se concentre. Qual é a questão? É que a cidade de Éfeso foi estruturada como ponto estratégico para a Ásia, e todo o Império Romano que se movia na Ásia multiplicava uma cultura de cidades que bebiam do culto a Diana, que é um culto onde as pessoas eram influenciadas a uma cultura de adoração à figura feminina de matriarcado. A cultura da Ásia foi influenciada por uma relação disfuncional com a identidade da mulher, que foi projetada sobre eles a partir do culto a Diana. Uma mulher com seios espalhados pelo corpo. Que quem é a autoridade para ministrar a bênção de Diana? Mulheres que praticavam o culto por meio de orgias. As sacerdotisas de Éfeso eram mulheres, as pastoras da igreja de Diana. Não haviam homens ministrando ali. Não haviam homens exercendo autoridade ali. Não havia espaço para figura de nenhum aspecto masculino ali. Então, queridos, o texto bíblico não informa isso. Mas as pesquisas contextuais da cidade de Éfeso mostram que a cidade de Éfeso influenciava toda aquela província asiática, a que as mulheres ocupassem as funções de autoridade. Agora presta atenção, foi aí que nós acabamos de ler, em que Paulo recua diante de um confronto com os judeus nas sinagogas, estabelece uma mesa na escola de Tirano. Ele reúne os seus discípulos, por 2 anos os treina, os ensina. E a Bíblia diz que desse lugar, toda a Ásia foi alcançada pelo Evangelho. Estamos juntos? Agora, abra comigo a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Verso 3. Ele está escrevendo aos Efésios. Aos Efésios que tinham na identidade deles uma marca. E qual era a marca que estava sobre a identidade de quem era de Éfeso? A Diana. A Diana era a marca da identidade dos Efésios. E eu não estou aqui, irmãos, afirmando o que eu estou falando. Eu estou fazendo você pensar comigo, que me parece que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem um poder inicial, um alvo, que é falar de identidade. Qual era o problema dos Efésios? Uma identidade distorcida por uma figura divina de uma mulher com peitos, que faz com que você se relacione com a divindade pensando que é uma relação de troca, que é uma relação infantil, que é uma relação de subserviência. Eu a adoro para que ela me dê de mamar. Eu a adoro para que ela proveja para mim tudo aquilo que eu necessito. Eu a adoro para que ela me prospere. Eu a adoro para que ela me abra caminho. Eu a adoro para que ela multiplique meus filhos. Eu a adoro para que ela me abençoe e dê para mim tudo
necessito para viver? A identidade deles era uma identidade fragmentada, numa relação com o ser divino, de trocas, de barganha. Parece que a igreja evangélica no Brasil também adora mãe, uma mãe. Parece que nós não nos livramos da herança da mãe padroeira. Assim como aos Efésios, havia uma mãe divina, mas que ao receber o Evangelho, teve que ceder espaço do centro daquela cultura, porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo agora é quem definiria a identidade daqueles irmãos. Nós precisamos, como igreja, nesse tempo, sair de uma cultura de identidade distorcida, que adora a Deus, para ter a provisão em tudo, de conhecer o Pai, que é de quem nós tomamos a nossa identidade verdadeira. E a primeira coisa que o Paulo diz àqueles irmãos, que agora haviam rompido com a cultura dos Efésios de Diana, ou da Diana dos Efésios, e eles estavam entrando na cultura do reino de Deus. A primeira coisa que eles vão ouvir de Paulo, depois de serem cumprimentados, é verso 3: para vocês que eram de Diana, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser coincidência, irmãos. E aí ele complementa. Só o verso 3 é uma apologia definitiva contra tudo que Diana era e representava na cidade de Éfeso. Porque ele coloca e diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: a gente não faz culto para o nosso Pai para ser abençoado. O nosso Pai não tem seios espalhados pelo corpo. Você não precisa mendigar a sua atenção, mendigar a sua provisão. A relação com este Pai, que nós ganhamos acesso por meio de Jesus Cristo, a adoção por meio de Jesus Cristo, pertencimento por meio de Jesus Cristo, perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, que nós ganhamos salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Irmãos, é uma relação de identidade afirmada na graça. Não é porque cultuamos, nós cultuamos porque somos filhos. Paulo está dizendo assim: vocês se entregavam aos cultos mais vis que um ser humano pode fazer, para que Diana provesse o que vocês desejavam. Mas agora, para quem vocês estão se tornando, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou. Diga alguma coisa que você precisa. Ele já nos abençoou. Diga alguma coisa que será necessário para a sua caminhada. Ele já te deu isso em Cristo. Diga alguma coisa que você precisará para chegar até o fim da sua jornada com Ele fiel. Isso já está disponível. Porque o nosso Deus, irmãos, é Pai. E
a sua preocupação não está, irmãos, em nos nutrir com as coisas que suprem a nossa necessidade, mas em nos preencher com aquilo que nos fará plenos do seu santo propósito. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é como a mãe Diana, que precisa ser comprado com a idolatria dos seus súditos para enviar provisão. Não, Ele deseja ser adorado, conhecido. Ele deseja ser experimentado, porque Ele deseja nos preencher os seus filhos do seu santo e pleno propósito. O propósito que Ele começou a realizar no seu Filho Jesus Cristo, e que agora Ele compartilhou com todos aqueles a quem Ele chama no seu nome de filhos amados. Você entende isso? Lembra quando Jesus foi batizado? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Diana, cadê você, Diana? Diana ficou para trás, irmãos, ficou no chinelo. Diana foi despedaçada pela revelação do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós temos crido, e por causa disso Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos. E onde está o prazer dele? Nos cultos que faremos? Não, está em quem nós somos. Uau! Capítulo 3, e encerro aqui. Queria ler o capítulo 2 inteiro, mas não vai ser possível. Porque a Diana levava um sacrifício de adoração para poder mamar, ganhar provisão dela. Mas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos arrancou das trevas, nos amou e nos perdoou e nos salvou enquanto ainda éramos pecadores miseráveis, nos incluiu no seu plano eterno por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, sangue esse derramado pelo qual Ele nos deu a paz e nos fez a paz. E esse agora, no capítulo 2, ele vai dizer que foi pela graça que isso aconteceu, mas isso aconteceu pela graça para que andássemos nas obras para as quais Ele nos preparou de antemão. Ele nos predestinou para essas obras antes da fundação do mundo. E aí ele vai dizer que isso foi para que no final do capítulo 2, depois de quebrar o muro, fazer um povo só para si, Ele nos fez para habitar em nós, irmãos. Diana tem um templo onde os adoradores vão sacrificar. O Deus e Pai Jesus Cristo fez o sacrifício do seu Filho para que nós nos tornássemos o templo onde Ele mesmo virá morar. Ele não é uma mãe divina, Ele é um Pai amoroso. E isso muda tudo em quem nós somos, em quem você é, em quem eu sou. No capítulo 3 ele diz: por esta causa, esta que eu acabei de falar, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que,
quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Irmãos, olha para mim, deixa a Bíblia aberta. A palavra co-herdeiro, ela está dentro de que contexto temático? Filiação, família, herança. Co-herdeiros é uma expressão que está dentro do contexto do tema família. Família, o assunto de herança, de filiação, ele está dentro de um tema maior, geral, que é o tema da família. Vocês estão comigo? Então qual é o assunto que Paulo está conversando com esses irmãos aqui no início do capítulo 3? Sobre uma família. Ele escreve o capítulo 1, identidade, o capítulo 2, o tipo de gente que Deus chamou para carregar a sua identidade. Capítulo 3, como agora ele pegou esse tipo de gente que não era nada, não era ninguém, mas eles se tornaram seus filhos pela graça, e agora ele desejou incluí-los no seu plano sobre uma família. E aí ele diz, olha só, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, diante dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o seu eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Porque quem veio de uma identidade baseada em Diana não pode suportar provações. Por quê? Porque identidade baseada no culto de uma deusa como Diana faz uma religião de homens e mulheres fracos e infantis eternamente. Qual que é o problema, irmãos? Que Paulo está tratando aqui. Ele está dizendo para aqueles homens que por causa da cidade onde eles nasceram, eles precisam abrir os seus olhos espirituais, para que na caminhada com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não continuem se comportando pela cultura que eles receberam de Éfeso, mas que eles se tornem homens e mulheres de uma jornada de amadurecimento em Cristo Jesus, e para que eles entendam essa herança, ou seja, qual a parte que eles têm na família de Deus, eles precisam olhar para Paulo como modelo, e não se permitirem serem enfraquecidos, porque o modelo deles, que é Paulo, esteja passando por tribulações. Porque quem é infantil não suporta tribulação. Porque quem adora só para mamar no peitinho de Diana não tem condições de ser provado.
identidade está firmada, irmãos, em uma mãe divina, seja por uma cultura ou por uma religião, eu estou sendo preso numa infantilidade da satisfação das minhas carências. E o Evangelho é para planificação de propósito, é para que gente que se rendeu e foi salvo se torne homem e mulher maduro. E agora chegamos no versículo que eu queria encerrar. Verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Ele falou da identidade, e aqui ele vai começar a transicionar para o final dessa carta. No meio da carta, ele começa agora a falar da identidade coletiva da sua igreja. Quando ele foi falar da identidade de cada um deles, ele disse: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele foi falar da identidade coletiva do seu povo, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A identidade que você tem está ligado à sua relação com o Pai. E ao mesmo tempo, a identidade que nós temos está ligado à nossa identidade com o Pai. Não há espaço entre nós para ninguém permanecer infantil ao ponto de achar que Deus existe apenas para prover aquilo que precisamos para viver na terra. Nós fomos chamados, identificados nele. Paulo usa a linguagem arraigados e alicerçados em amor, para sermos plenos do seu propósito. E é só quando tomamos a identidade do Pai para nós, como família na qual fomos inseridos, no individual, no pessoal, mas também no coletivo, é que vamos poder experimentar, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. A carta aos Efésios é um tesouro escondido em Cristo, revelado. Mas nós precisamos ler Efésios, entendendo, irmãos, que a nossa identidade não é o culto a uma mãe divina, como a Diana dos Efésios, como a padroeira do Brasil. O nosso nome foi dado como parte da família do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem você é e quem eu sou e quem nós somos está firmado
no Pai. Nós não adoramos para ter as nossas necessidades satisfeitas. Nós adoramos porque nós queremos amadurecer. E amadurecer é nos tornarmos como o seu Filho, que Ele deu para nos fazer sermos plenos do seu santo e eterno propósito. Eu queria orar com você nessa manhã, para que o propósito de Deus nos tome e para que a relação com o nosso Pai forge a nossa identidade espiritual definitivamente. Pai, eu quero orar com os meus irmãos nessa manhã. Os efésios tinham Diana como mãe divina, uma mulher de seios. Mas nós temos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles cultuavam para receber provisão, fertilidade. Nós adoramos, porque nós queremos conhecer a Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele, para sermos tomados de toda a plenitude de Deus no seu santo propósito. Senhor, em nome do seu Filho Jesus eu te peço, no poder do Espírito Santo, nessa manhã, arranca-nos de nós mesmos e de toda a infantilidade que marcou a nossa identidade humana e agora tem sido obstáculo para a nossa identidade espiritual se manifestar. Não aceitamos, Senhor, que os resquícios de Diana ainda operem na nossa identidade, na nossa nova relação agora com o Senhor. Nós não queremos trazer para o Senhor as marcas de Diana. Ah, Senhor, nós queremos entrar num lugar profundo de obediência, de submissão, de forja, proposto a nós pelo Evangelho, em nome de Jesus Cristo. A exemplo do nosso Senhor Jesus, tomamos a nossa cruz e o seguimos. Nós, os do caminho, o caminho da graça, o Evangelho do reino de Deus, o Cristo crucificado, assumimos a nossa identidade, a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Faça-nos crescer, Senhor. Tira-nos dessa espiritualidade falsa, que é pirracenta, que é manhosa, que adora para ter, mas que não se preocupa em ser. Nós queremos ser conforme a imagem do seu Filho, filhos maduros para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.